pastora Marlene, ela disse assim: se eu tinha disposição para o crime, se eu tinha disposição para aterrorizar as pessoas, para que elas fizessem o que eu queria, agora eu tenho que ter muito mais disposição para servir a Deus. Sabe o que um betelo disse para mim, varão, lá em Neves, alguns anos atrás? Pastor Alexandre, ter um crucifixo no peito é fácil. O difícil é ter peito para servir Jesus. Porque para servir Jesus tem que ser cabra macho, como diz lá no Nordeste. Tem que ser mulher de verdade. Não é servir a Jesus como Ele quer e como a gente tem que fazer. Não é coisa para gente frouxa. É para quem realmente diz não para as porcarias do mundo. O filho pródigo teve que aprender, pastor, da pior forma. Porque enquanto estava na casa do pai, aqui na casa do pai, comendo pão, irmãos, quentinho, que Deus trazia profetas de dia e de noite aqui para profetizar, pão quentinho, o camarada desprezou. Mas ele teve que ir lá comer a lavagem dos porcos, como acontece na Cracolândia, o camarada catando lá no fundo do lixo para ver se tem um restinho de sanduíche cuspido, ou um restinho de pizza azeda, para ele pular a boca e poder descer alguma coisa para o estômago. Aí o filho vai e lembra: na casa de meu pai tinha água fresca, tinha pão quentinho, pastor Marquinhos. Eu pequei contra Deus e contra o céu. Voltarei e vou dizer para o meu pai e para Deus: Pai, eu pequei contra ti e não mereço mais ser tratado como seu filho. Me trata como um dos seus empregados. O pai disse: não, filho não deixa de ser filho. Filho é filho até o final dos tempos. Levanta a mão direita que eu já estou profetizando. Ninguém vai tirar a tua certidão de filho do Deus Altíssimo. Quem te comprou não foi um bolinho de cachaça jogado para o santo lá no balcão do boteco, não, meu filho. Quem te comprou foi o sangue derramado na cruz do Calvário. Você custou um alto preço. Você está entendendo? Você tem um alto preço para Deus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 17. Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler o 17 e pular para o 23. Quando a gente estava no mundo não tinha hora para acabar, né? Era meia-noite, 2, 3, 4, 5 horas da manhã. Quantas vezes eu já vi o dia amanhecer todo cheirado, todo alcoolizado, prostituído. Isso aqui para mim, irmãos, isso aqui é um privilégio que você não sabe como. 1 Samuel 17, versículo 17. Quem achou, diga glória a Deus aí, meu filho. Eita glória. Vamos tentar correr aqui, porque isso é pregação para 1 hora, irmãos, mas eu vou tentar resumir em meia hora. 1 Samuel 17. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos um éfa de grão tostado e estes 10 pães, e corre e leva o arraial a teus irmãos. 23. E estando a ele ainda falando, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Vai notando aí. O filisteu de Gade lhe falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Diga: Davi as ouviu.
tem que ter ouvido atento, irmãos. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenção de impostos à casa de seu pai Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, o incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar, conforme aquela palavra, dizendo: assim farão aos homens que o feriram. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descendo para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se para o outro lado, e falou conforme aquela palavra. E o povo tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciara a Saul e mandou buscá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá peleja contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão à barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai embora, e o Senhor será contigo. E Saul vestiu a Davi as suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça o capacete de bronze e vestiu da couraça. E Davi cingiu a espada sobre suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedrinhas, ou seixos de ribeiro, e pôs no alforje de pastor, que trazia a saber o surrão, e lançou a mão da sua funda. Foi e chegou o seu filisteu. O filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi, e quando levava o escudo e o seu escudeiro diante dele, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era um jovem ruivo e gentil de aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com a espada, com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu afrontastes. Coloca a mão direita no teu coração, fecha os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, rendemos-te graças nesta noite, do dia 25 de novembro de 2025, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai Santo querido, importa neste momento agora que
que o Senhor Jesus cresça e que eu diminua, que eu seja apenas boca de Deus aqui, que eu seja instrumento do Senhor, que o teu nome seja glorificado e que o teu povo entenda qual seja a boa, perfeita, suave e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Ó Deus, repreenda no raio de 5 quilômetros desse lugar toda distração, todo principado, toda potestade seja amarrada, aniquilada agora, e que haja uma nuvem de glória sobre este lugar. Venha, Senhor, ó Pai, derramar sobre nós a unção do teu Espírito Santo, é o que nós te pedimos, já te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Desocupa as suas mãos e dê para Jesus uma linda salva de palmas que ele merece. Mais forte. Podeis assentar. Louvado seja o nome do Eterno. Levanta a tua mão direita, a mão de profeta, e diga glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se você voltar alguns versículos atrás, você vai ver que o gigante Golias, ele já havia 40 dias que estava afrontando o exército de Israel, ou seja, o exército do Deus vivo. Havia a montanha de um lado, Israel, havia o vale, e havia montanhas do outro lado, os filisteus. Aos olhos humanos, você quer dizer assim, pastor, então tem duas plateias que estão assistindo o que está por vir, o que está para acontecer. E eu te digo que não havia duas plateias, mas havia 4 plateias. Pastor, me prova isso. Sim, prova. Israel servia quem? O exército de Deus? O exército de Deus? Então em cima do exército de Deus vivo havia um exército de anjos. A quem os filisteus serviam? A Dagom, a Baal, e em cima havia um principado e potestades. E no meio havia um homem que gritava e afrontava o povo de Israel, o exército do Senhor. E esse homem, alto de 3 metros de altura, ele vinha todo blindado, colete, espada, escudo, escudeiro. E esse homem que chegava diante do exército todos os dias, irmãos, afrontando o exército, dizendo: será que não tem nesse exército pelo menos um homem para me enfrentar? Será que nessa multidão aí não tem um homem que possa lutar comigo? Irmãos, você que gosta de ler e estudar a história como eu gosto, tanto bíblica quanto humana, você vai perceber que na antiguidade era normal quando 2 exércitos colocados um de frente para o outro, eles fizessem um desafio entre si. E esse exército pegava o seu melhor guerreiro, o seu campeão, e fazia-se um desafio de um duelo entre os 2 campeões. E esse duelo poderia ali poupar muito derramamento de sangue. Tanto é que o gigante Golias, ele afrontou e ainda fez um desafio: se eu perder para o teu campeão, nós os filisteus serviremos a Israel. Mas se Israel perder para mim, vocês servirão a nós. Olha só o desafio. E não havia um homem na terra, não havia um homem na terra, não havia um homem naquele exército que pudesse encarar. Porque aquela luta, irmãos, ela não era uma luta apenas carnal, ela é uma luta espiritual. E as lutas espirituais, você luta com armas espirituais, você não luta com armas humanas. Quando eu entro dentro do presídio, do pátio, com 300
350, 400 homens, que o rapaz me perguntou: o senhor não tem medo de entrar? Eu falei assim: não. O senhor acha que eu vou entrar sozinho aqui com esse obreiro? O senhor não está vendo o exército de Deus que está no meu redor? A Bíblia diz que as nossas armas, irmão, não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, igreja. Não havia, o que faltava naquele exército, varão, era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. É um homem que você, com o capeta, olha para o olho dele e ele vê os olhos de Jesus. Como é que eram os olhos de Jesus que João viu no Apocalipse, pastor Alexandre? Como chama de fogo. Satanás, quando olha para um olho com chama de fogo, ele bate em retirada. Então essa disputa, ela ia muito além do campo material. Por isso que Deus deixou que fosse passando aquele tempo, para que o povo buscasse, mas o povo, a ficha não caiu. Você está entendendo? Há pessoas que vêm aqui, pastor, e que recebem bênção, não volta, pastor Marquinhos, nem para dar o testemunho miserável, nem para dizer: irmãos, eu recebi a bênção, eu fui curado, eu comprei a moto, eu comprei um carro, a casa saiu para mim. O camarada não é, mas quando o calo aperta, quando a barriga ronca, quando a doença vem correndo, aí busca. Então o que estava acontecendo? Israel estava paralisado. A Bíblia diz que quando o gigante vinha, todos ficavam tremendo as perninhas, fazendo xixi nas calças, uns homão grandão se dizendo ser guerreiro, mijando nas calças de medo, de vergonha, paralisado pelo medo. Irmãos, o inimigo de Deus e o inimigo das nossas almas, a ferramenta que ele usa há séculos, aprenda isso, para te parar e te travar, é a ferramenta do medo. Diga: a ferramenta do medo. Essa ferramenta, ela te trava. Essa ferramenta não deixa você acreditar no seu potencial, faz com que você abra mão dos teus sonhos, abra mão dos teus projetos, dizendo: não, mas está muito difícil de conseguir. Eu não vou naquela vaga de emprego, porque eu fiquei sabendo que quem vai lá tem curso superior, quem vai lá tem doutorado, quem vai lá, e a pessoa não acredita. E às vezes a vaga que estava lá não é para o doutor, a vaga Deus tinha preparado para você. Você está entendendo? Aí o diabo consegue paralisar, e você começa a abrir mão de certas coisas da sua vida, porque você tentou e não deu certo. A frustração veio e não deu certo. Cafu, para entrar na seleção brasileira e para ser aceito no primeiro time, na primeira divisão, ele tentou quantas vezes? Quantas vezes? 7 vezes. Toma Edson, para poder inventar a luz, ele tentou quantas vezes? 1000 vezes. Você está entendendo? A vitória, ela não é para quem desiste. Por isso o Senhor Jesus deixou registrado bem claro, pastor Marquinhos: eu não vou entregar a coroa para gente fraca, eu não vou entregar a coroa para quem desiste, eu não vou entregar a coroa para quem para no meio do caminho, mas aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida eterna.
você vai dizer para ele: deixa eu te falar uma coisa, que está escrito em Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é na minha força nem na tua força, não é no meu poder nem no teu poder. Você está entendendo? É no poder daquele que pode todas as coisas. Diga: Deus pode todas as coisas. Bate palma e glorifica o nome do Senhor. Aí a pessoa vai dizer para você assim, você vai dizer para ela: realmente eu não consigo, mas nele eu posso, nele eu consigo. Mas por que você diz que nele você consegue, sendo que você não tem capacidade? Você não vai conseguir resolver isso, não vai conseguir fechar com a faculdade, você não vai conseguir construir, você não vai conseguir tirar carteira, porque você não tem inteligência, você não tem estudo, você não tem diploma. Aí você vai e lembra ele o que o Senhor disse na tua palavra, em João 1,27. O que Deus disse? Porque Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis deste mundo para confundir as sábias e as entendidas. Eu e você, meu irmão, éramos improváveis. Hoje nós somos, levanta a mão direita que eu já estou profetizando, nós somos invencíveis e imbatíveis diante de Deus. Mas por que, pastor Alexandre? Porque agora nós não fazemos mais parte do exército perdedor, mas nós fazemos parte do exército daqueles que são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Diga: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Pode bater palma e confirmar a tua bênção. Palavra sub levanácia. Quando Davi ouviu aquela afronta, pastor Marquinhos, do gigante, afrontando o exército de Deus vivo, porque, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: quem afronta você ou a mim, não está afrontando simplesmente eu e você, está afrontando a quem a gente representa, a quem a gente serve. Você está entendendo? Enquanto eu estava ainda com meus irmãos traficando drogas e fazendo coisa errada, eu estava na mão, escravo de Satanás no Egito. Mas agora, quando você passa para o lugar certo, quando você entra para o exército do Senhor, é Deus que garante a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. O diabo, para poder tocar no fio do cabelo do Senhor, tem que pedir permissão para Deus primeiro. Você está entendendo? Porque agora você não serve qualquer um, agora você serve o grandão da Galileia, o verdadeiro leão da tribo de Judá. Porque Satanás, ele ruge como leão, faz sombra de leão, mas quando ele aparece é um gatinho diante do verdadeiro leão da tribo de Judá. Esse é o teu Deus. E quando Davi ouviu a afronta desse gigante, veio uma ira santa. Uma ira santa em Davi. Ele disse: quem é esse incircunciso, esse filisteu incircunciso, para afrontar o exército de Deus vivo? Será que esse desavisado não sabe o que Deus fez? As 10 pragas que Deus mandou lá no Egito, como Deus humilhou ao Egito, a nação mais poderosa da terra? Será que esse filisteu não ouviu falar que Deus abriu o mar vermelho para o seu povo passar e depois afogou todo o exército dos teus inimigos? Ah, pastor, eu estou sendo perseguida no serviço. Ah, pastor, estou sendo perseguida na faculdade. Ah, pastor, eu estou sendo perseguida não sei aonde. Deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Você não está vendo saída, não? Ora, o grandão da Galileia, o mar vai se abrir, e quando os seus acusadores vierem atrás de você, vai ficar tudo para
Deus, o final dessa pessoa é isso. A pessoa ela até pode chegar perto de você, parece que vai te alcançar, parece que vai te pegar, mas quando Deus solta o mar, a pessoa vai cair. O que a Bíblia diz? Se passares pelas águas, não te afogarás. Se passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. O irmão que foi arrebatado, o Senhor disse para ele: lembra da fornalha? Sadraque, Mesaque e Abednego? Eu não mandei anjo, eu desci lá. Lembra do meu servo Daniel na cova dos leões? Como muitos interpretam, mas só que esquece de ler que o anjo é com letra maiúscula. Eu não mandei anjo, eu desci dentro da cova. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Há lutas e provações, há guerras, aprenda, crente, que eu e você vamos passar, que Deus não vai te livrar, não vai impedir que você passe por essa luta, mas Deus vai passar junto com você. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu caia numa cama com câncer, com estado terminal, ainda que os médicos digam leva para casa para morrer, porque não tem mais nada para fazer por ela, não tem mais nada para fazer por ele, ainda que o médico diga para você, para sua família, para sua mãe, para o seu pai, esquece essa aí, pode condenar o velório porque não vai ter jeito. Aí chega o grandão da Galileia e fala assim: cancela o velório porque não vai ter enterro. Você está entendendo? Levanta a mão direita. A última palavra ao nosso respeito vem de Deus, vem de Deus, vem de Deus. Bate palma e glorifica Ele. Glória sua na graça. De Deus não se zomba e Ele não deixa escarnecer. Davi estava dizendo: esse gigante Golias está mexendo com o povo errado. Esse gigante Golias está mexendo com Deus errado. Você está entendendo, meu irmão? Não importa se o mundo está arrebentando, se está explodindo de míssil e guerra. Graças a Deus ainda não tem míssil por enquanto aqui no Brasil. Mas mesmo se tivesse, Deus estaria guardando a sua casa e a sua vida. Você está entendendo, meu irmão? Deus, Ele te livra no meio do fogo, Deus te livra no meio da água. Uma casa de servo de Deus, na cidade que foi destruída, lá no Paraná, todas as casas da direita, da esquerda, da frente e de trás foram destruídas, mas a casa do servo de Deus ninguém tocou. Los Angeles, no ano passado, todas as casas foram queimadas. Todo ano pega fogo em Los Angeles. As mansões dos artistas, tudo pega fogo. Se você vai no Instagram, pega lá casa que não foi queimada em Los Angeles no ano passado. Você vai ver tudo preto, negro de um lado, negro do outro. Havia árvores altíssimas dentro desse terreno, como se fossem pinheiros. O que acontece com as últimas folhas quando vem o calor do fogo? Era para ter queimado pelo menos a copa das árvores. A casa aonde o pastor, a pastora e os filhos pastora dobraram o joelho no chão, no meio do incêndio, porque não tinha mais como jeito deles sair. As ruas estavam pegando fogo, estava tudo pegando fogo, não adiantava pegar o carro, porque ele ia passar no meio da chama. Então o que ele fez? Dobrou o joelho no chão, colocou a cara no pó e disse: Deus, livra a nossa casa, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor guardará a nossa entrada, o Senhor nos cobrirá com as tuas penas, estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Deus estendeu as asas gigantes, as asas dele não queimou uma folha da árvore. Entra na internet para você ver. Você que ainda duvida do poder de Deus, você que fica com medo de ameaça, de traficante, de bandido, vagabundo. Pastor, mas você não prega para ele?
olhei ela, quando eu comecei a orar, o Espírito Santo falou assim: ele espanca ela, ele bate nas crianças, ele põe terror no bairro, ele já matou pessoas, já fez isso. Deus me deu a ficha completa do camarada. Até então eu só sabia que ele era traficante perigoso. Eu peguei e liguei para ela, olhei na bolinha dos olhos dela e disse: falei para ela, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Esse homem está te espancando. Quando Deus começou a falar, ela começou a chorar. Eu vou fazer uma oração aqui. A senhora concorda se a senhora quiser. Mas se for para aquele pitbull que saiu da sua casa, sair da cadeia e voltar para cá, do jeito que ele era, como pitbull, que ele fica morfando e morra lá dentro. Mas se lá dentro da cadeia ele ouviu o homem de Deus, profeta de Deus, pregando para ele, e ele se arrepender verdadeiramente, a senhora vai receber um novo marido dentro de casa. A senhora vai receber um novo homem lavado e remido no sangue. Eu falo isso para os presos na cara deles. Eu falo isso para assassinos, para bandidos. Eu não quero nem saber. Primeiro que tem 30 anos que eu faço cadeia. Pastor, eu quero morrer aqui agora se eu mentir. Eu nunca perguntei no detento em 30 anos o que ele fez ou deixou de fazer. É problema dele com Deus. Porque a minha função lá não é ser repórter, é pregar a palavra do Senhor. E ele sabe. Quando você chama atenção pelo Espírito, não é recebereis poder para que do alto seja revestido? Não é assim? E para que esse poder? Para me inflar? Para me voar igual balão, igual pipa? Levanta a mão direita. O poder do Espírito que vem sobre você é para você fazer o que o seu Senhor fez. O que o meu Senhor fez, pastor Alexandre? Ele veio para destruir as obras do diabo. Você, mulher que é casada e o seu marido não tomou postura até hoje, não fica com medo de falar, não fica com medo de perder a pensão, não fica com medo de te botar para fora. Você fala para ele: ou você conserta, ou Deus vai dar um jeito em você. Mas olha, olhando para a cara dele, não baixa a cabeça não. A gente só baixa a cabeça para Deus. A gente só dobra o joelho para Deus. A gente só se humilha para Deus. Quando tocar guitarra, quando tocar flauta, é para ajoelhar diante da estátua de Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abednego falou: eu não dobro. José chegou diante de Faraó: você tem que dobrar, porque esse aqui é o Horus, é o Deus vivo, é não sei o que, é não sei que porcaria que é. Não dobro diante de Faraó. Você assistiu na Record? José é daquele jeito mesmo. O Faraó viu tanta firmeza na fé de José que ele levantou do trono, chegou lá e falou assim: olha, todos que estão ao meu redor aqui são bajulador e puxa-saco, mas finalmente veio um que não veio aqui para poder me puxar-saco e que tem convicção da sua fé. Nós estamos chegando em tempos, irmãos, que quando apertar a perseguição pela igreja, só vai se arrebatar quem for homem de verdade e mulher de verdade para subir. Nos países lá na África e na Nigéria, nossos irmãos estão sendo queimados, nossos irmãos estão sendo assassinados, igrejas estão pegando fogo. No Irã mata, lá na China eles matam, na Coreia do Norte eles matam, mas os nossos irmãos morrem, mas não negam o nome de Jesus. Por isso a ira, a raiva de Davi, pastor Marquinhos. A Maria Stuart, rainha da Escócia, muita gente confundia com a rainha da Inglaterra, e não é da Escócia. Ela disse: eu temo mais um homem de oração, um homem de Deus, do que todos os exércitos da Europa. Você está entendendo? O soldado
Quem já viu aquele filme, que é a história verídica, Até o Último Homem? Que ele sobe, ele consegue salvar quase 70, vários homens do alto da montanha. Por que ele não morreu? Por que ele foi resgatando e levando para o alto da montanha e não morreu? Porque era homem de oração. O comandante dele, pastor, recebia a ordem superior do general e dizia assim: o que vocês estão fazendo aí que vocês não foram para lá ainda? É porque nós estamos esperando o soldado Desmond terminar de fazer oração. Porque ninguém saía para a batalha sem aquele homem orar, pastor. Ninguém saía para poder ir para a guerra e enfrentar o inimigo sem antes dobrar o soldado, dobrar o joelho no chão. O que você quer dizer com isso, pastor? Você quer enfrentar gigante? Você quer enfrentar a tua luta? Você quer enfrentar o teu inimigo? Coloque o teu joelho no chão, porque o céu vai se abrir para você e Deus vai vir a teu favor. Ai, de plaça, oh, de fly, a Súria. Mandaram Davi vestir a roupa de Saul, o servo. Ô rei, eu venci o leão e o urso com o que eu tenho. O que você tem, Davi? Um cajado, uma funda, que era tipo estilingue, e o alforje, onde eu ponho as pernas. Então vai na tua fé, vai com o que você tem. Quando Deus nos chama para um desafio, Deus não mandou você vir aqui pegar a roupa do pastor, primeiro que terno não prega, gravata não prega. Se eu soltar o terno no chão e a gravata não vai sair pregando para vocês não. Então a unção que o pastor tem é dele, e a unção que você tem é o que Deus vai te dar. É a sua ferramenta, é a sua arma. Você vai lutar, diga: eu vou lutar. Fala: eu vou lutar com as armas que Deus me deu. Aí o Davi vai indo para o campo de batalha. O Espírito Santo virou para ele e falou assim: Davi, abaixa aí no riacho e pega 5 pedrinhas. Aí Davi vai e pergunta para o Espírito Santo: mas por que 5 pedrinhas? Aí o Espírito Santo lembra ele: você não lembra de Isaías 9:1? E o nome dele será o quê? Fala comigo: maravilhoso. Mais alto: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Lembra, Davi? Ah, lembro. Ele colocou 5 pedras. Precisou das 5 pedras, igreja? Precisou das 5 pedras? O gigante estava lá afiando a pedra, afiando a espada, afiando e dando golpes no ar. Enquanto o gigante estava afiando a espada e dando golpe no ar, o Davi estava se curvando no riacho, pastor, nas águas do Espírito Santo, pastor. Coisa boa, igreja, é você se curvar diante de Deus, igreja. Coisa boa é você se prostrar diante de Deus antes da batalha, igreja. Antes da peleja, Davi mergulhou nas águas do Espírito. E quando o gigante veio, olhou para Davi e começou a amaldiçoar até a 3ª e 4ª geração de Davi, irmão. Começou: eu te amaldiçoou pelo Deus da dor, eu te amaldiçoou e foi rogando praga, Pedro Caveiro e não sei das quantas, e foi rogando as pragas, tudo. O Espírito Santo falou assim: fica calmo, Davi, enfia a mão no alforje. Aí Davi enfia a mão no alforje. E ele pergunta: Espírito Santo, qual pedra? Pega aquela. Qual? O Deus forte. Pega ela. Ele enfia a mão, mano. Era a primeira, não. Era a segunda, não. Era a terceira. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pega a terceira, que é o Deus forte. Lá vem o gigante. Batendo. Davi, irmãos, ele
está o segredo. Porque quando não havia plateia, pastor, não havia holofote, lá no meio do pasto, no meio do esterco de ovelha, Davi adorava a Deus. O verdadeiro adorador não fica escolhendo altar para poder louvar, não. O verdadeiro adorador adora no meio da prova, no meio da luta. É na hora que todo mundo te abandona e diz assim: ó, se vira nos 30 aí. Bom, mas eu te ajudei a vida inteira, não quero nem saber, problema seu. Aí você sai chorando, mas no meio do passo você começa a adorar. Sabe o que eu descobri, pastor Marquinhos? Que o verdadeiro adorador, ele é um guerreiro invencível. Por que, pastor Alexandre? Porque quando ele adora, pastora, o céu se abre, a atmosfera de glória ela desce naquele lugar, o poder de Deus vem naquele lugar, e o Espírito de Deus, ele vem confirmar o meu coração, dizendo aos meus adoradores: eu dou unção, autoridade e poder. Você pode reparar, todo adorador é um homem de oração, e todo homem de oração é um verdadeiro adorador. Se você é um homem de oração, você adora a Deus em espírito e verdade. Se você é um adorador, você é um homem de oração. O pai de santo, lá, o macumbeiro, bruxo, feiticeiro, preparou um ano. Quanto tempo? Um ano. Para fazer um trabalho pesado. Pesado. Quando chegou a meia-noite no cemitério, e ele já tinha comido entranhas de cadáver, já tinha feito aquela porcariada toda. Quando ele começou a invocar os espíritos, os Exus, nada acontecia, mano. Ele começou a ficar com raiva, começou a suar, e começou a gritar e gritar. E aí veio o Exu, um dos principados, e disse para ele: não adianta você fazer trabalho hoje. Mas por que, senhor? Eu preparei um ano para fazer esse trabalho, e você vem dizer para mim que não é para mim fazer? Não é para você fazer, não adianta você fazer, porque nós não vamos conseguir descer aqui. Mas por quê? Olha para cima. Ele olhou no alto do monte. Está vendo aquele barraco? Estou vendo. Está vendo a luz acesa? Estou vendo. Tem uma mulher de Deus com a mão virada para cá, ela está orando para cá e está repreendendo o nosso poder. E nós, enquanto ela estiver orando, enquanto ela estiver com a mão estendida para cá, nós não conseguimos fazer nada nesse lugar. Então desiste do trabalho, porque ninguém vai descer aqui hoje, porque o grandão da Galileia, ele já tampou o céu. Você não tem noção, igreja. Enquanto você dorme, a quantidade de demônio que vem para te arrebentar. Eu tive um amigo, louro, olho azul, no barreiro. Ele acordou com metade do corpo paralisado. Tentou botar a mão, o pé para fora da cama, o braço, AVC, dormiu. Outros morrem sufocados, dormindo. O que é isso? Demônio sufocando, e faz a pessoa morrer. Aos seus Deus dá enquanto dorme. Diga: aos seus Deus dá enquanto dorme. Dá o que, pastor? Livramento. Dá o que, pastor? Saúde para a senhora. Dá o que? Evitar do senhor ter uma parada cardíaca, uma parada cardiovascular ou respiratória. Você não tem noção o que a Bíblia nos diz. Eu estou encaminhando para o fim. Aquele que habita no esconderijo, a sombra do Onipotente descansará. O que é a sombra do Onipotente? Se o Espírito Santo, o símbolo, é a pomba, e se Jesus, o símbolo, é o leão, e o Pai? O Pai é a grande águia.
é o meu Pai. Alguém pode dizer assim: não, pastor Alexandre, coitado pastor Alexandre, ele é órfão de pai e mãe. O pai dele já morreu, a mãe dele já morreu. Eu digo, eu posso ser órfão de pai e mãe na terra, mas o meu Pai Celestial está vivo e reina para sempre. Ele não está morto. O guarda de Israel não dorme. Um vigia só não pode chegar de madrugada, ele com um revólver na cintura dormir e morrer como um canivete. O pivete chega lá e cortar o pescoço dele. Ele morre com um revólver na cintura. Porque se Deus não guardar a cidade, então guarda sem ti, né? Então põe a mão no teu peito e pode dizer: o meu Pai, meu Deus, me guarda enquanto eu durmo. Não haverá mais abertura, nenhuma brecha para o meu inimigo e para o meu adversário, porque estou coberto com o manto sagrado de Jesus. De Jesus. Bate palma para Jesus de Nazaré. Eu quero só fazer um louvor e eu quero que você venha à frente, porque você vai receber uma unção do escolhido de Deus. Põe a mão no teu peito e diga: eu sou o escolhido de Deus. Nós vamos louvar o hino rapidamente. É um hino rapidinho, tá, pastor? Do Gerson Rufino, que a Ana Clara também da Assembleia de Deus, ela também louva esse hino, e ele é um hino muito lindo, e nós vamos chamar mais ainda a presença de Deus para este lugar aqui agora. Louvado seja o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Eterno, Santo, Santo de Israel. Oh, glórias. Chega aqui à frente. Pastor, tem algum óleo da unção? Vem receber a unção de filho. Eu não sei o que ele viu em mim. Arreda as cadeiras para trás. Não entendo porque me amou. Vem aqui para cá para receber a unção de filho. Eu não sou o que devia ser. Põe a mão no teu coração. Eu assim devia abraçou.
direita põe na tua cabeça.